Este programa é livre para todos os públicos. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Olá, internauta, aqui estamos com o nosso programa Pedra Viva pela Conecta-i TV. No programa anterior, fizemos menção aos próximos eventos do calendário civil e religioso: Carnaval, Quarta-feira de Cinzas e Quaresma. Passados os dias de descanso para alguns e de extrema insensatez para outros, acordamos na quarta-feira de cinzas, conscientes de que algo novo está começando. Para aqueles que não vivem nenhum tipo de espiritualidade, essa quarta-feira pode ser um dia qualquer, ou o dia em que se começa efetivamente a encarar o ano civil com maior seriedade. Para o cristão católico, a quarta-feira de cinzas tem um significado todo especial. Começa um período de 40 dias chamado Quaresma, em que procuramos interiorizar um caminho que conduz à vida nova revelada na Páscoa. Esse caminho pede jejum, oração e esmola. Esse caminho nos ajuda a que nós nos esvaziemos de nós mesmos e nos abramos ao outro. A oração é uma nova relação, uma ocasião em que se é tocado pelo amor de Deus. A esmola é partilha de vida, cuidado amoroso, é encontro com o próximo, é exercício do compromisso. Para o outro, o próximo é cada um de nós. Quaresma é tempo, então, de exercitar o olhar. Olhar é interessar-se pelo outro e pelo mundo em que se vive. É tempo de evitar aquele olhar que expressa indiferença, ódio, desprezo, tristeza, maldade, mentira, rancor. É preciso, é importante que nós aprendamos a ter o olhar do bom samaritano. Olhar com interesse, com alegria, com esperança, com confiança, com compaixão. Olhar com perdão e verdade, como diz Dom Tadeu, bispo lá de Florianópolis. E é exatamente esse olhar que a campanha da Fraternidade 2020 nos convida a exercitar. O tema da campanha: Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Só esse tema já nos sinaliza que somos chamados a viver em fraternidade, porque a convivência, como de irmãos, é o terreno fértil, onde é semeada a harmonia, a paz, a concórdia. E isso, internauta, isso é vida. E vida significa aplicar a cada dia, a cada instante, os dons que recebemos de Deus em favor do nosso irmão. Dom e compromisso. Dom é compromisso. O dom é obrigação e é promessa. Um dom que recebemos de Deus e do qual não fazemos uso em favor do irmão é talento enterrado. São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, escreve a respeito dos dons. Ele diz: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. E mais à frente, nessa mesma carta, ele continua: em suma, que dizer, irmãos?
quando vos reunis, quem dentre vós tem um cântico, um ensinamento, uma revelação, um discurso, que isso se faça de modo a edificar. São Paulo, nessa carta, refere-se aos dons espirituais, mas todos os dons, também aqueles de serviço, só trazem proveito quando postos em comum. Assim devemos analisar as nossas capacidades e talentos e procurar fazer o bem ao irmão. O lema da campanha que está neste texto base, ele nos diz: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Esse lema já tremula diante dos nossos olhos como que bandeira a sinalizar o caminho a seguir. Os próprios versículos 33 e 34 de Lucas 10, na parábola do bom samaritano, já apontam o método da campanha: ver, julgar e agir. Ao ser questionado pelos escribas, saduceus e doutores da lei sobre o mais importante mandamento, Jesus narra uma história de maneira que ficasse bem claro ao entendimento de todos que, para amar a Deus de todo o coração e ao irmão como a si mesmo, é preciso, notem, é preciso dispor dos dons em favor do próximo. E o próximo não é quem se aproxima de mim, mas sim de quem eu me aproximo, de quem eu me faço próximo para fazer diferença na sua vida. Jesus nos faz entender exatamente isso, que não somos nós, com nossos critérios humanos, que definimos quem é o próximo e quem não é, mas é a pessoa em situação de necessidade a quem devemos reconhecer como próximo. Essa, então, é a chave de leitura desta campanha da fraternidade, desse tempo forte que vamos viver. A capacidade de sentir compaixão. Essa é a chave. A capacidade que todos temos de sentir compaixão. Um samaritano que passava, ao ver o homem, sentiu compaixão. Essa compaixão que ele sentiu nasceu no seu modo diferente de olhar, no seu modo diferente de perceber a realidade. Por isso, 2000 anos depois de Jesus ter nos narrado essa parábola, essa história, com todos os requintes de dramaticidade possível, 2000 anos depois, quando nos referimos ao samaritano, nós dizemos o bom samaritano. O bom samaritano é um ícone da compaixão e do cuidado. Um cuidado que partiu do olhar. Um cuidado que começou com um olhar diferente. Esse, internauta, é o olhar que a campanha da fraternidade deste ano nos convida a ter. O olhar de Jesus. O olhar de compaixão, um olhar de misericórdia. Portanto, nestes 40 dias da Quaresma e depois ao longo de todo o ano e de toda a nossa vida, procuremos atingir o objetivo geral da campanha, que deve ser também o nosso objetivo pessoal. Nós precisamos nos conscientizarmos e procurarmos, dentro do possível, conscientizar a nossa comunidade, os nossos irmãos, para o sentido da vida como dom e compromisso. E aonde nós buscamos esse sentido da vida como dom e compromisso, nós o buscamos à luz da palavra de Deus. E essa conscientização para esse dom, para viver uma vida como dom e compromisso, ela vai ser traduzida nas relações do mútuo cuidado, do mútuo carinho, da ternura para com o irmão, para com as pessoas. Na família, na comunidade, na sociedade e também no planeta, que é a nossa casa comum. Para atingir esse objetivo geral,
nós partimos de objetivos específicos, como por exemplo em nossas relações pessoais. Aproveitemos para apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos Evangelhos. Vamos então propor compaixão, ternura e cuidado. De que maneira? Talvez nós nos perguntemos como posso atingir esse objetivo, como devo de agir, como devo de pensar para atingir esse objetivo geral da campanha da fraternidade. Então, nós podemos começar por fortalecer a cultura do encontro, fortalecendo a cultura do encontro e da fraternidade, e como caminhos, então, de superação da indiferença e da violência. De que forma? Promovendo e defendendo a vida, da fecundação até o seu fim natural. É preciso preparar os cristãos e as comunidades para anunciar o reino de Deus, criando espaços nas comunidades para que pelo batismo, pelo crisma, pela Eucaristia, esses 3 sacramentos da iniciação cristã, todos percebam na fraternidade a vida como dom e como compromisso. Os jovens precisam ser despertados para o dom e beleza da vida e para cuidar de outros jovens. Lembrando sempre que jovem evangeliza jovem. O linguajar do jovem é acessível a outro jovem. Talvez o modo de pensar, o modo de falar de um adulto tenha um obstáculo quando ele tenta se comunicar com o jovem. Talvez haja ruído nessa comunicação. Então é importante que o jovem cristão evangelize outro jovem no seu próprio linguajar, no seu próprio modo de ser e de agir. Essas são metas que, dentre outras muitas, poderiam ser, que a gente poderia juntar, elencar como num rol de metas. Elas se prestam a fortalecer as iniciativas já existentes em favor da vida e de uma ecologia integral. É preciso que nós tenhamos também para o nosso planeta um olhar como devemos ter para o nosso irmão, um olhar de ternura, um olhar de cuidado para com a nossa casa comum. Mas, para que isso aconteça, é preciso ter um olhar diferente. Olhar como Jesus olha. Essa é a primeira parte do tema da nossa campanha da fraternidade e isso aí
repito, ou o olhar do samaritano que vê e permanece. Façamos um breve intervalo, voltamos já já. Aliceia Moda. Roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas. Do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas. Vestindo você com elegância. Estamos no inverno, estação em que o ar é mais gelado e o calor é mais bem-vindo. Aproveite o friozinho para puxar um cobertor, para tomar um chá, para aceitar a companhia de um bom livro. Na estação dos dias curtos e das noites longas, cada pedaço de sol nos lembra que a vida é feita de luz e calor. E se tudo se faz cinza, se nos galhos faltam folhas, se o frio machuca tanto a pele quanto o coração, lembre-se que a vida segue na promessa da primavera. Cada estação é um novo tempo. Quando você fala, alguém ouve, presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. E voltamos, internauta, depois desse breve intervalo em que finalizávamos aquele primeiro bloco falando sobre qual o tipo do nosso olhar. Nós vamos ter um olhar de sacerdote, do levita, que vê e passa adiante, ou o olhar de samaritano, que vê e permanece. As estatísticas dos nossos tempos de hoje nos revelam quadros assustadores, aos quais nós não podemos fechar os olhos ou dizer, não é comigo. 23% das crianças e adolescentes vivem em situação de extrema pobreza. 9 milhões de menores vivem em famílias com renda menor do que R$ 240 mensais. Será que é possível uma família viver com R$ 240 mensais? 1.700 crianças foram assassinadas no ano de 2017. 3 milhões de domicílios estão em favelas. E não para por aí. É muito estarrecedor esse quadro de miséria, de pobreza que se instala no mundo todo, mas especialmente nos países de terceiro mundo, principalmente no nosso caso aqui no Brasil. Frequentemente, os meios de comunicação noticiam as tentativas de deputados e senadores que procuram aprovar leis que atentam contra a vida dos desprotegidos. Projetos favoráveis ao aborto, à eutanásia, ao suicídio assistido. Temos milhões de desocupados que não conseguem emprego e também de desalentados, que são aqueles desocupados que, de tanto verem as portas fechadas na sua cara, já nem procuram mais trabalho, desistiram de ir em busca do trabalho que lhes dê dignidade. Surgem as fobias, transtornos obsessivo-compulsivos, estresse,
ataques de pânico, automutilação. Automutilação, pessoas se cortar, se ferir com facas, canivetes, estiletes, pontas de compasso, vimos isso aí nas escolas. Jovens e adolescentes substituindo a dor emocional pela dor física. O que se passa no coração de uma pessoa, de um ser humano, que se machuca, que se fere, para que a dor do ferimento físico faça com que ela esqueça a dor do seu ferimento emocional, do seu coração. Temos também o bullying, que atesta a indiferença pelo outro em pontos que lhe são sensíveis. São, no mundo, 322 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Quase 5% da população mundial sofre de depressão. Os brasileiros com ansiedade são 9% da população. Essas patologias, elas aumentam em situação de pobreza, de desemprego, sexualidade desregrada, ruptura de relacionamentos, doenças, álcool, drogas. Todo esse desamor vem desaguar nos mares das mídias eletrônicas e das redes sociais e atestamos diariamente as manifestações de ódio nas redes sociais. Há um levantamento em termos percentuais que nos mostra que nas 24 horas do dia, entra dia, entra ano, mês, sai mês e assim por diante, se pesquisam os assuntos abordados nas redes sociais e se verificou que há uma possibilidade de 34% de pessoas fazendo apologia e incitação do crime contra a vida. 27,5% de racismo. 13% de intolerância religiosa. Até o neonazismo surge com mais de 11% do tempo de exposição nas mídias. Neonazismo. Mais de 6 milhões de judeus foram vítimas do nazismo e, pasmem, há pessoas querendo reviver, ressuscitar isso. Tamanha crueldade, tamanha maldade perpetrada contra um povo. Há também muita xenofobia e homofobia. A xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, e a homofobia, a aversão às diversidades sexuais, opções sexuais. Então, nesse período todo que nós estamos visualizando esse mar de indiferença que vemos na sociedade hoje, surge uma socióloga, filósofa chamada Adela Cortina, e ela cunhou um termo que não existia lá nos anos 90, 1992, para ser preciso, num dos seus livros, ela pegou e cunhou o termo aporofobia. Aporos, pobre, fobia, medo. Então, a aversão, o medo do pobre. Que coisa incrível, as pessoas não aceitarem, as pessoas de possibilidades econômicas bem mais abaixo, bem aquém das ideais. Aporofobia é um termo novo, mas é um termo que serve para cunhar com esse rótulo, lamentavelmente, né, a lista o rosto dos pobres que continuam a crescer, mantendo a invisibilidade, a exclusão e o descarte. Pessoas que são descartadas, falam, não, mas eu não descarto ninguém. Não, não é descarte nesse sentido. Descarte no sentido de não serem vistas, de se tornarem invisíveis.
de não significarem nada. E aí a lista é muito grande. Migrantes, violentados, refugiados, traficados, sequestrados, pessoas desaparecidas, portadores de HIV, AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis, enfermos endêmicos, toxicodependentes, prostituídos, trabalhadores infantis, mulheres plurivitimadas, desempregados, minorias sexuais, analfabetos, população em situação de extrema miséria, população indígena, afrodescendentes, agricultores sem terras, mineiros. Com quantas pessoas desse enorme rol nós convivemos? Com quantos desses tipos de pessoas nós vivemos? Pessoas que foram rotuladas com esses nomes. Mas a elas, especificamente, o que nós poderíamos dizer a uma pessoa que esteja nesse rol de abandonado? É triste? É muito triste. Mas nós não podemos lançar os nossos olhos apenas para as coisas que nos colocam em baixo astral, como se fala, em baixa qualidade de pensamento, nos colocam como que pessimistas diante das realidades sociais. Nós precisamos ter o olhar da fé. E esse olhar da fé, ao mesmo tempo que ele identifica as sombras, ele deve também identificar as luzes. O olhar da fé, que identifica as sombras, que foram aquelas que mostramos nesse rol de tristezas em que o nosso país está imerso, nós precisamos ter também os nossos olhos para as luzes. E nós vemos que a Igreja Católica é como que um farol a iluminar a rota das pessoas que viajam, que estão vivas nesse mundo. A Igreja Católica se torna como que um porto seguro, como que um hospital de campanha que socorre as vítimas dessa indiferença social. Este bloco que nós estamos refletindo é o viu do lema da campanha. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Qual é o nosso olhar? Como nós vemos? Há uma lenda que aparece em três lugares distintos. Temos ela na Grécia, essa lenda também lá na Ásia e até no meio do povo hebreu, lá em Sodoma. Chama-se o leito de Procusto, ou no caso dos hebreus, a cama de Sodoma. A lenda conta-se o seguinte: havia um homem que morava fora do acampamento, fora da cidade, morava numa zona mais erma, e as pessoas que passavam por ali, pela sua casa, ele oferecia pouso, ele oferecia hospedagem, e o viajante que passava recebia com alegria aquela possibilidade de um descanso naquela casa e entrava desavisadamente na casa desse Procusto, que era um bandido. E diz a lenda em que Procusto recebia a pessoa e falava: mas há uma condição para que você permaneça aqui na minha casa. Você tem que se ajustar, você tem que caber na minha cama. E o levava o viajante até uma cama de ferro, e o colocava para se deitar na cama. Se a pessoa fosse um pouco maior do que a cama, ele amputava os pés. Se a pessoa fosse menorzinha ainda, amputava também parte das pernas. Ou cortava a cabeça. Ou seja, a pessoa não saía viva dali se fosse maior do que a cama. Se fosse menor do que a cama, ele prendia seus braços e pernas e ia esticando o seu corpo como que numa máquina de tortura até que atingisse o tamanho da cama. Nesse processo, a pessoa também morreria.
Então, o leito de Procusto, que é uma lenda, né, lá do tempo da mitologia grega, nos mostra que muito de Procusto nós temos dentro de nós. Os filósofos gregos depois, quando os mitos gregos foram alijados, os deuses gregos do Olimpo foram alijados da credibilidade que lhes era dada, os filósofos começaram a visualizar essas lendas, essas histórias dos deuses e foram trazendo para o dia a dia das pessoas. E essa lenda de Procusto, ela representa como que uma regra de intolerância do ser humano em relação ao seu semelhante. Há uma tendência humana de fazer com que as pessoas tenham que se ajustar ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de agir. As pessoas têm que ser iguais a nós. Então, nós temos a tendência a repudiar, a nos afastar daquele que é diferente. Então, esse mito já foi usado para criticar diversas tentativas de imposição de um padrão em várias áreas do conhecimento, seja ele na economia, na política, na educação, na história, na metodologia científica, enfim, em qualquer área do campo de conhecimento humano, na medicina também, na administração, quando as pessoas não se ajustam ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de agir, quando elas não são como nós somos, a primeira reação é a afastar-vos de nós. Isso não pode acontecer, nós não podemos agir assim com relação aos nossos irmãos, porque somos diferentes todos uns dos outros. Não temos as mesmas capacidades, não temos o mesmo jeito de agir, de reagir diante de diversas situações. Cada um é um. Somos criados à imagem e semelhança de Deus e ao longo da nossa vida, talvez nós sejamos criados para sermos diferentes uns dos outros, porque a forma de ser igual para todos, a uniformidade, também não é saudável, né? Então o importante é que nós tenhamos esse modo de ser, não de Procusto, de querermos fazer com que as pessoas se adaptem ao nosso modo pessoal de ser, de agir e de julgar. É preciso que nós vejamos no irmão, vejamos no outro o próximo e nos aproximemos dele, apesar das diferenças que temos uns dos outros. E os aceitemos com as suas limitações, com as suas fraquezas. E quando nós vemos limitações e fraquezas do nosso irmão, agradecemos a Deus por não termos essas fraquezas que ele tem. Mas com certeza nós temos outras que nós próprios não estamos enxergando. Com isso, então, finalizamos este nosso programa de hoje, ainda com o texto base da campanha, em que nós refletimos sobre a primeira parte do viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Hoje foi o viu, no próximo programa vamos abordar o sentiu compaixão e cuidou dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aliceia Moda, roupas masculina, feminina, infantil e plus size. Aliceia Modas, do simples ao sofisticado, sempre com os melhores preços e pagamento facilitado. Visite nossa loja e fique na moda. Aliceia Modas, vestindo você com elegância.